Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco espalhado pelo mundo. Hoje, dia 18 de setembro de 2019, vamos gravar o segundo vídeo do dia para a gente poder dar ênfase às principais notícias que ocorreram no decorrer deste dia envolvendo o Vasco da Gama. Meus amigos, deixar uma coisa aqui clara, como eu sempre sou transparente a todos vocês. Muitas pessoas falando com relação à treta. Aqui ninguém faz treta. Aqui a gente defende os interesses do Clube de Regatas Vasco da Gama. Esse canal aqui, ele foi feito para poder contestar. Toda vez que algum órgão governamental ou algum veículo de comunicação vier tentar achincalhar o Clube de Regatas Vasco da Gama, a gente vai dar uma resposta à altura, porque é isso que o vascaíno faz. O Vasco, ele tem que ser protagonista. O Vasco não pode ser subserviente e subalterno no futebol brasileiro. Já basta a falta de representatividade que a gente tem por parte desta administração do senhor Alexandre Campelo. Dito isto, meus amigos, vamos começar aqui a falar boas notícias. Pode ser que a partir de janeiro o Vasco receba um dinheiro aí. As negociações envolvendo Matheus Vital do Corinthians e a Roma da Itália estão muito bem encaminhadas. Então há grande possibilidade do atleta deixar o Corinthians e ir para a Roma. Somos sabedores que o Vasco tem direito a 15% em uma futura venda. Fica a expectativa aqui, porque o clube está precisando de dinheiro. Mandar um recado aqui para o Paulinho. Paulinho hoje que deu uma entrevista emocionante, agradecendo o Vasco. Paulinho que está lá no Bayer Leverkusen, reconhecendo tudo que o Vasco fez por ele. É isso aí, meu garoto. Te desejo sucesso em toda a sua carreira e quem sabe um dia você volte a vestir a camisa do nosso querido Vasco da Gama. Com relação às categorias de base, serei breve aqui para a gente poder ir para o profissional. As categorias de base hoje jogou em duas modalidades. Vamos falar aqui primeiramente do Sub-20. O Sub-20 foi a Curitiba, jogou lá no Couto Pereira, vencemos o Coxa por 1-0. Esse jogo foi referente à 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O gol do Vasco foi marcado pelo menino Caio Lopes. Esse garoto tem um futuro brilhante também. Aos 25 minutos do segundo tempo. Parabéns à molecada aí do Vasco, do Sub-20. Com isso, o Vasco assumiu a liderança provisória, pelo menos até o domingo, onde o Palmeiras vai enfrentar o Flamengo. O Palmeiras empatando ou vencendo o Flamengo, o Vasco se torna líder. O próximo adversário do Vasco será no dia 29 de setembro. A gente joga com o Bahia, novamente fora de casa, lá em Pituaçu. Agora vai ficar faltando 4 rodadas para poder terminar o Campeonato Brasileiro Sub-20. O Vasco já está classificado. O Vasco tem 11 vitórias, 2 derrotas, 2 empates e 35 pontos até aqui. O importante
era a gente ficar entre os 8. Já estamos entre os 8 primeiros, classificados para a próxima fase. Agora é a gente ficar entre os 4 ali para a gente poder fazer a segunda partida jogando aqui no Rio de Janeiro, que é importantíssimo. O Sub-17 hoje enfrentou a equipe do São Paulo. A gente foi desclassificado, infelizmente, da Copa do Brasil. O Vasco, que perdeu a primeira partida lá no Pacaembu por 3-1, tornou a sofrer hoje outro revés. Perdemos por 2-0, um jogo bastante atípico, onde o Vasco perdeu vários gols, que também foi prejudicado pela arbitragem. Primeiro gol do São Paulo foi marcado de forma irregular, o jogador estava em impedimento. O Vasco teve 3 jogadores expulsos nessa partida, mas fato é que a equipe do São Paulo jogou melhor, tanto no jogo lá em Pacaembu, quanto aqui em São Januário. Eles foram melhores. A gente sabe que a equipe do Vasco no Sub-17 é uma equipe em formação. Vários jogadores que estavam no Sub-17 já estão no Sub-20. Muitos meninos vindo aí do Sub-15. A gente tem vários jogadores aí com 16 anos. Então é uma equipe em formação. Parabéns aos meninos por terem chegado até a semifinal e vamos continuar a torcer por vocês no Campeonato Carioca. Com relação à equipe profissional, o Vasco hoje treinou pela parte da manhã, um calor estrondoso aqui no estado do Rio de Janeiro, muito calor mesmo, debaixo de um sol infernal, visando a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A primeira partida do retorno, onde a gente vai enfrentar o Atlético Paranaense no domingo às 16 horas. O técnico Vanderlei Luxemburgo, ele fez um treinamento onde ele deu ênfase à pressão de saída de bola, né? Para a defesa não dar aquele famoso chutão, para a gente marcar também a saída de bola da equipe adversária. Depois o técnico Vanderlei Luxemburgo, ele fez um coletivo aí de ataque contra a defesa. A equipe titular ficou no ataque, a equipe reserva na defesa. E o Vasco teve alguns destaques aí neste treinamento, que foram o Rossi, que é um jogador sempre bastante esforçado, o Ribamar, que vem ganhando a posição aí, inclusive treinou hoje na equipe titular, como o Raul. O Raul tem sido uma grata surpresa aí, jogando muito bem, diga-se de passagem. A única substituição que a gente teve com relação à equipe que enfrentou a Chapecoense foi a volta do Iago Pikachu. Vi muitas pessoas criticando o Pikachu. Pelo amor de Deus, gente. O reserva do Pikachu é o Cáceres. Cáceres não disse o que veio ao Vasco. Portanto, vamos apoiar o Iago Pikachu, vamos abraçar o time e vamos deixar de cornetar. O Vasco precisa de apoio, meus amigos. Então, Pikachu voltou no lugar do Cáceres. A gente viu o Ramon hoje em campo também, fazendo trabalho de bola. Em breve estará à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo. E o Bruno César, ele ainda se recupera de uma fascite plantar. Com relação aos ingressos, meus amigos, corram, porque amanhã praticamente vai ser o último dia, vai acabar. Cerca de quase 15 mil ingressos já foram vendidos, tá? Então amanhã cedo lá na fila para poder comprar o seu ingresso e torcer para o Vascão no domingo. Falei ontem, o árbitro da partida confirmadíssimo é o Anderson Daronco. Daronco, que é um árbitro FIFA lá do quadro do Rio Grande do Sul. Daronco, atenção na partida que você é bom árbitro. Não vai vacilar aí junto com o VAR. E o nosso adversário Atlético Paranaense,
hoje tem uma partida decisiva, final aí da Copa do Brasil. De repente eles podem colocar um time alternativo para poder jogar com a gente aqui no domingo. Vai estar muito calor no Rio de Janeiro, assim como eles vão estar bastante cansados. Então o Vasco pode se aproveitar disso. O Atlético Paranaense, que joga com o Internacional hoje pelo empate lá em Porto Alegre. Então, meus amigos, vamos continuar a acompanhar o Vasco desde as categorias de base ao profissional, tudo que ocorre dentro e fora de campo, e encerrar esse vídeo aqui parabenizando o técnico Vanderlei Luxemburgo pela iniciativa dele hoje. O treino do Vasco hoje foi na parte da manhã, porque na parte da tarde foi feita uma confraternização entre funcionários do clube e atletas, junto com os filhos aí dos funcionários. Parabéns ao técnico Vanderlei Luxemburgo por essa iniciativa que nos mostra o quanto atletas e funcionários estão unidos. Saudações vascaínas a todos, Vasco neles, estamos juntos. Valeu, meus amigos!